Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques de hoje, trazendo os seguintes destaques. Marcelo Groi oficializado em seu novo clube na Arábia. Grêmio acertou a contratação do goleiro Júlio César, 32 anos, que pertencia ao Fluminense. Valdívia contradiz o presidente Marcelo Medeiros e afirma que nunca se recusou a jogar a Série B pelo Internacional. E o grande protetor do Inter, o Sonda, perdoou 25 milhões em dívidas para o Inter não ser excluído do Profut. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo hoje, o animadíssimo Darcy. Muito bem, muito bem. Animadíssimo. Meu amigo, passou tá bem, final bem, de ano, paz, tranquilo. graças a Deus. É. Como tu passaste, assim, numa boa, Graças sem problema. Graças Isso a é Deus. muito legal. Ângelo Garbaschi também? Muito bem, né? A coroa, quando tem mais um ano, é mais um acréscimo, né? É o juro, não é o principal. JB, curtiu muito a filha na piscina? No litoral? Demais. Maravilha, é assim que a gente espera que vocês também tenham virado aí. E 2019 aí com muita alegria, com muita... É que o Cadu foi pra praia, né? Eu fui pra cidreira. São diferenças, A né? diferença é muito grande. Ângelo Garbaschi também. No Cidreira, Ângelo Garbaschi também está vai. na praia. Mas tudo é praia. O nosso É, litoral né? assim. Tudo é marrom, né? Tudo é Nosso marrom. litoral é tudo assim. Então curte a piscina da casa, que é mais fácil. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 60 anos, nossa força é tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Bom, vocês assistem aí nos canais 24 e 524 da NET, e hoje a nossa RDC TV completa 6 meses, a nossa emissora, 6 meses no ar. Ainda estamos, né, embalando aí a nossa RDC TV, mas estamos aí, nessa caminhada, levando para vocês uma produção totalmente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, com o foco exatamente nas coisas nossas, nas coisas do Rio Grande. Mas, para o mundo, levamos o nosso Rio Grande ao vivo em todas as plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, fazendo o programa conosco. E também é importante que você compartilhe, né? E peço para seus amigos compartilhar, porque assim, né, mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV, que hoje estamos completando 6 meses no ar, com a nossa emissora RDC TV. Bom, em meio aí, agora, a Dupla Granal já nessa semana estará voltando às atividades para as competições de 2019. As contratações, Dupla Granal, né, buscando ainda os jogadores que saíram, os jogadores que estão chegando, e o Grêmio agora quer o Felipe Viseu, um centroavante que o Grêmio quer, deseja e espera que tenha no grupo para 2019. O Guilherme Pass, que nos traz aí essa reportagem sobre o interesse e a vontade do Grêmio em ter o centroavante Felipe Viseu. 21 anos de idade, Felipe Viseu surgiu em 2016 no Flamengo, depois de ser eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No seu primeiro ano como profissional, balançou as redes 5 vezes, em 15 partidas no Campeonato Brasileiro. Tanto é que o seu bom rendimento o levou para ser integrante da lista de suplentes da seleção campeã olímpica, ganhando até medalha na sede da CBF. No começo de 2017, Viseu foi um dos destaques da seleção brasileira, sub-20 no torneio sul-americano, marcando 4 gols em 8 partidas. Nesta mesma temporada, também participou da campanha do vice-campeonato conquistado pelo Flamengo na Copa Sul-Americana. Ao todo, balançou as redes 13 vezes em 46 jogos no ano de 2017. Em fevereiro de 2018, Felipe Viseu foi negociado pelo Flamengo para o Udinese. Os italianos pagaram 20 milhões de reais pelo centroavante, mas só o levaram depois da Copa do Mundo. A vida na Itália foi mais complicada. Ele entrou em campo em apenas 5 partidas, totalizando 27 minutos e nenhum gol marcado no campeonato italiano. Até por isso, o desejo do jogador é retornar para o futebol brasileiro. O Grêmio ofereceu 1 milhão de euros, 4 milhões e meio de reais aproximadamente, pelo empréstimo de uma temporada do atleta.
Com 1,84 m, Viseu se assemelha mais ao estilo de Jael do que de André. E é elogiado por nomes como Muricy Ramalho, que o lançou no profissional do Flamengo, e afirma que por ser canhoto é muito difícil de marcá-lo dentro da grande área. E centroavante hoje que eu tenho disso, centroavante hoje é realidade, né? Tem essa possibilidade de Felipe Viseu e tem esse interesse, o desejo do Grêmio. O Renato teve uma conversa com ele, né? Durante esse período aí de a informação, eu te confesso que é uma informação que a gente tem, não é confirmado, o Renato não vai dizer que conversou com ele, mas que é o nome que o Grêmio quer, né? O grande problema, Cadu, é que nas últimas horas aí o presidente Romildo está bastante chateado porque tem muito empresário no negócio. O Grêmio está assim, a conversa com o jogador, conversa com a Udinese, conversa com o empresário, aí daqui a pouco é um empresário para fazer a negociação, outro empresário para negociar o salário, outro empresário para ganhar a comissão, outro, é muita gente envolvida. Mas, olha, das opções que o Grêmio tem, eu acho um excelente negócio. Bom, quando tem empresário só para discutir, tá bom. Ruim é quando tem empresário só para receber, como no caso do Barcos, que tinha 4 empresários. 4 empresários. E todos recebiam? Todos receberam. Mas vamos lembrar, né? Um foi para a justiça para receber. Mas vamos lembrar que o presidente Romildo, quando assumiu, naquela situação meio crítica financeira do Grêmio, o presidente Romildo abriu mão e dispensou os 2 maiores salários, que era exatamente o Barcos e o Marcelo Moreno, né? Mas essa questão de empresário hoje é complicado, né? A gente não sendo assim tão velho, né? O Garbassi ainda um pouco mais ainda, né? Mas as negociações antigamente eram feitas, era o clube comprador, o clube vendedor, e ficava nisso, né? Hoje não. Hoje tem que sentar numa mesa e acertar 5 pontas, né? É o clube que vende, é o clube que compra, é o empresário que tem negócio com outro empresário, é o procurador do jogador. Mas então isso, a dificuldade... isso quando é a teu favor é bom, né? Só é ruim quando é contra ti. Ah, bom. Mas quando é o bom, mas favor também. Mas Cadu, falando sobre o Felipe Viseu, eu me permito fazer uma colocação seguinte. O Muricy elogiou ele, disse que é um cara mais Jael do que André, como a gente viu na matéria, ele é mais de força. Só que das opções que o Grêmio tinha, quem que o Grêmio poderia contratar que estaria assim, pô, um cara que não está no final de carreira, que não é cavalo cansado, que já mostrou talento. Pô, é um menino que tem seleção de base do corpo, que fez gols no Flamengo. Lembra daquele gol que o Rodolfo deu uma carraspana nele, e aí o Rodolfo discutindo, aí ele foi lá, fez o gol, depois meteu o dedo no meio pro Rodolfo, aí a TV pegou o Rodolfo dizendo, eu vou quebrar esse garoto no vestiário. Pois é, mas ele... Só que das opções, Cadu, é a melhor que tem. Mas a negociação dele, ele encerrou o contrato, vem... Não, então... ele vem por empréstimo, o Grêmio paga 1 milhão de euros, 4 milhões e meio de reais e vem por empréstimo da Udinese. Pois é, mas na Udinese ele também não teve um bom aproveitamento. Não, 27 minutos jogados só. O jogador não deve estar satisfeito lá, quer voltar aqui para acertar a vida dele. Isso é o que deve estar acontecendo. Bom, mas a informação, já que tu tivesse dito que eu estava na praia, realmente estava, e lá na praia eu conversei com o empresário Gilmar Veloz. E aí ele disse o seguinte, não é só o Grêmio que quer ele. O Grêmio quer. O Corinthians agora contratou o Bocelli. O Bocelli, então daqui um pouco, né? Mas são vários, citou 5, 6 clubes que querem ele. Sim. 5, 6 clubes, então. Aí a negociação complica por causa disso, porque existe interesse de outros clubes também. Tudo bem, mas até por isso, essa tua informação é interessante pelo seguinte, a primeira informação que teria surgido é que o Grêmio ofereceu 400 mil euros pelo empréstimo. E eu tenho, assim, eu confio plenamente nessa informação. A proposta foi de 1 milhão de euros, 4 milhões e meio de reais, com 60 mil euros de salário para o jogador. Isso dá, convertendo, 280 mil reais, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da variação ali. Onde eu quero chegar, Cadu? Por isso que o Grêmio está pagando um valor tão elevado, porque 1 milhão de euros é pesado. Sim, ele custou 20 milhões de reais e o Grêmio vai pagar quase 5 pelo empréstimo dele. Exatamente por essa informação, porque tem vários clubes interessados. E o Corinthians seria a bola da vez dele até. Por causa do Carille, em função de tudo isso. Mas como ele acabou com o Corinthians agora... O Flamengo não quer ele. O Flamengo quer o Gabigol, né? O grande interesse do Flamengo. Agora, eu não consigo entender uma coisa, viu? O jogador que sai, falar assim, por 20 milhões, saiu do Flamengo, né? E foi para lá, 20 milhões de reais, sai do Flamengo. O cara saiu, praticamente não fez um ano e já está voltando. Isso, será? O Ministério Público tinha que... Essas negociações... Isso aí eu acho muito nebuloso para o meu gosto. Como um cara vai para a China...
cara vai para a Arábia, fica 10 meses e está voltando para cá. Mas agora, provavelmente, a gente tenha todas essas respostas aí, claro. em relação aí ao Ministério Público agora, com a situação do Internacional. Não, de um caso, Cadu, de Não, um caso. de um Quantos caso. outros clubes O poderiam ser procurador Marcelo investigados? Dornelles esteve aqui e disse que estamos apenas, isso é o fio da meada. Exatamente isso aí. Na medida que tu buscar, nessa questão que tu falasse em relação a um caso, Tá. esse empresário ou outros, vou deixar bem claro, não vou generalizar. Não quero generalizar a classe dos empresários, mas certamente vai vir. Mas, outra Cadu, coisa. tem uma E explicação. aí, foi no Inter, foi lá no Flamengo, foi no São Paulo, foi no Palmeiras, foi no Botafogo. A gente tem um jornalista italiano que sabe falar português, que está justamente, eu fui buscar conversar com ele, ele é do Calcio Mercato, que é um site respeitado na Itália, justamente, Cadu, para tentar explicar o porquê que o Filipe Viseu bateu e voltou na Europa. Por que ele ficou só 6 meses? Tá no ponto? Tá no ponto, só Então chamar. vamos lá, vamos acompanhar. A passagem do Felipe Viseu na Udinese foi fortemente influenzata pelas dificuldades da equipe que está lutando nas baixas posições da tabela. Infelizmente, na Itália, os clubes envolvidos na luta por rebaixamento têm medo de lançar novos talentos jovens. Eu não acho que há motivações técnicas para trás os poucos minutos concedidos ao Felipe e não tenho dúvida alguma sobre o compromisso e o profissionalismo do atleta em treinamento. Tá aí a explicação. Bom, mas pelo menos não foi aquela explicação quando se teve do jornalista lá, quando o Jeromel foi contratado. Muito mal, muito mal. Não. Ele disse que não se pode colocar em dúvida o compromisso e o profissionalismo do jogador. Que isso, ok, ele treinava e tal, só que Mas ele não era colocado... aproveitar jogador jovem. Eles não colocam em campo porque eles têm medo de queimar. Tá, Eles estão na 15ª colocação. Porque Compraram um jogador jovem e não querem colocar porque tem medo de comprar. De queimar. De colocar no time. De queimar. Bom, mas isso então não acontece entendo. aqui. É Isso acontece difícil. aqui. Isso acontece aqui bastante. Pois é, Dirigente com a corda no pescoço, ele bota até a mãe dele para jogar, ele não interessa quem é que ele vai sacrificar. Ele bota qualquer um. Mas peraí. O dirigente, quando está com a corda no pescoço, e se a alternativa é um atleta, aquele vai ser escalado, aquele será escalado. Ele não preserva ninguém. O Cartola quer resolver o seu lado. Lógico. Ele quer resolver o problema da sua equipe, o da sua reeleição, o da sua eleição. Ele não é bonzinho. Ou o Cartola italiano é bonzinho. Passou, lá que surgiu a máfia, lá que os caras são bonzinhos. Não, aí mas a peraí, o preocupação Gabigol passou pelo mesmo problema. E veio aqui, foi artilheiro do Brasileirão. O Gabigol não fardava na Inter mas de eu acho Milão. também- O Gabriel Barbosa custou 27 milhões e meio de euros para a Inter de Milão e veio aqui e foi artilheiro do Brasileiro. Mas também, às vezes, tem Mas tido jogadores que não têm o perfil de jogador. Talvez ele não tenha tido, embora ele tenha sido profissional e tal, mas é diferente, Mas Talvez o não tenha campeonato tido. brasileiro só serve para parâmetros para dizer que é ruim. Quando tem que dizer que é bom, não serve. Se o campeonato brasileiro é ruim, os jogadores que vêm para cá, se são bons, têm que jogar bem. Bom, então quer dizer que o Viseu vindo para cá, ele custa para o Grêmio, dividindo tudo em 12 meses, ele custa aproximadamente 800 mil reais para o Grêmio por mês. Ah, mas é que essa conta é injusta, né? Porque Porque todo injusto. mundo... É 4 milhões e meio, mais 200 e pouco de salário, dá 400 e pouco, mais 200 e pouco, chega a 700 Mas mil isso por aí mês. sempre foi assim, Mas é que- Garbassi. E não é jogador do Grêmio. Garbassi, isso, É? isso aí sempre foi assim. Eu acho que o dirigente que quer investir, que quer ser campeão, ele tem que fazer isso aí. Ele, de vez em quando ele tem que dar uma atacada. Não adianta ficar só na retranca, mandar embora o Marcelo Groy e trazer o outro para dividir a posição com o que está aqui. O Júlio César. Não adianta. Está trazendo o Júlio César, que Sim, não é nada de um sim, espetáculo. E aí e se diz que é melhor que o Vitor. O Paulo Vitor. Não sei, né? Não sei. Não sei, não. A gente tem um vídeo da despedida. Isso aí nós precisamos trazer o bom para cá. Falar em Marcelo Groy, hoje ele foi, né, oficializado e apresentado o time. A gente tem um vídeo aí que é um ilustra, que a gente chama na televisão, né? Que fica só para o torcedor ter uma noção de como é que foi a apresentação do Groy lá, tá rodando aí Tá o aí, seu ó, vídeo. tá na tela. É, a apresentação do Groy no seu novo clube. Já e tal. lá, é? Já lá, Tá lá. já lá. Né? Vestindo a Alain. camisa. Já lá não, Alain. Alain, não é Jalá, Alain. É no Al Ittihad, que é de Jeddah, né, na Arábia Saudita. É o novo clube do Groy. Afinal de contas, Cadu, vamos combinar, o torcedor pode não gostar,
Mas ele ganhava 400 e mas não pouquinhos tem. e vai ganhar 300 Não mil tem, dólares não por tem, mês. não tem, não Faz a tem. conversão hoje, dá Tem. 1.161.000 reais. E o jogador está chegando na reta final da carreira, né? 32 anos. E ele disse isso no Instagram dele, ele publicou uma despedida, agradeceu, disse muito obrigado e disse, agradeço também ao presidente Romildo, que entendeu que na minha idade, talvez eu nunca mais recebesse um Não, mas contrato não tem, desse. mas o clube não tem como segurar uma situação como essa. Um jogador perder uma oportunidade como essa, é um jogador, mesmo com todo o profissionalismo do Marcelo Groi, é um jogador que quer ficar insatisfeito. Se alguém pode reclamar do Marcelo Groi, é o Renato Carioca. Porque quando ele chegou aí, naquele jogo contra o Atlético do Paraná, os caras chamavam ele de frangueiro, mandaram ele embora, queriam saber dele, não jogaram pipoca porque não tinha. Já tinham jogado as todo o Luan. Mas fizeram horrores com o Luan. E terminou o Renato, não, ele jogou mal, falhou. Vai continuar, és o meu goleiro. Então, se alguém pode se queixar, vai dizer, pô, Não, mas o Renato, como é profissional também, ele sabe que chegou a vez do menino ganhar dinheiro e vai deixar ganhar Não, dinheiro. e chamava ele, tinha gente que chamava ele bracinho de jacaré. É. Não, eu não considerava ele goleiro, não considero ele goleiro de nível de Mas se seleção. tornou. Considero um bom goleiro, nada mais do que isso, um bom goleiro. Mas essa questão, então voltando à questão que eu estava na praia, e lá estava o presidente Romildo também, e muitos torcedores ali meio que olhando, né, e meio que contestando o presidente Romildo de cara feia, por quê? Porque as contratações não estavam acontecendo. Não, mas é muito injusto, né, cara? Mas o torcedor é assim. Nossa. O torcedor é assim. Não. E uma das cobranças era exatamente essa saída do Marcelo Groi. Tanto que aconteceu. Tanto aconteceu a O deveria cobrança. estar acostumado, porque o Grêmio está desde janeiro do ano passado tentando contratar um reserva para a zaga e não contrata, não tem problema nenhum. É que tanto aconteceu que hoje ao meio-dia... Mas só rodou o fazendo um vídeo parênteses aí. O presidente Romildo deu um depoimento aí, né? Isso, a gente Dizendo rodou hoje ao meio-dia. pedindo calma, que as contratações virão. Ele disse o seguinte, que para o torcedor lembrar que em 2015 ele chegou, teve que fazer toda a reformulação, ganhou os títulos que ganhou, que agora era o momento de reorganizar, de reestruturação, que ele sabia que isso ia acontecer, porque nenhum clube ganha tudo o tempo inteiro, e pediu o seguinte, para o torcedor confiar. Porque agora o Grêmio tem dinheiro para brigar com os grandes clubes do país por grandes contratações, por bons contratos. Só que eu tenho na memória... Aí que mora o perigo. Mas eu tenho na memória Tem muito dinheiro, começa a gastar mal. uma declaração do Zanota dizendo o seguinte, pessoal, a gente precisa ter calma, ele disse para nós repórteres, a gente precisa ter calma porque quem tem pressa paga mais. E o Grêmio não quer pagar mais. Eu acho que essa declaração é interessante. Pois é, o Zanota, quem tem pressa paga mais. Essa é uma outra questão, né, também, né, o Darcy, já que tu fala muito de dirigente. O Grêmio hoje está sem diretor executivo. E as negociações estão sendo feitas pelos dirigentes. Mais ou menos, Pelos porque tem o CEO, né? Tem o Carlos Amodeu. Mas tudo bem, mas não era Carlos Zanota, que era o nome da negociação. Mas ele não era a negociação. Ele está acumulando. Agora eu vi é uma coisa inevitável. Nós tivemos uma parada aí, os dirigentes param. Final de ano, Natal, vão curtir com as suas famílias. Claro que o telefone está ligado, tem que tocar, mas não é a mesma situação que o executivo Teve do gente futebol. que criticou, por exemplo, o Duda Cref, que foi para os Estados Unidos. Eu achei justo. Tem direito de tirar pedra? Mas Garbassi, é evidente que todos têm direito. Até o próprio Renato que disse, são as minhas férias, eu não quero fazer o Não, o curso. Renato é profissional. O Fernando Cref não é profissional. Bom, Duda? o Duda. Duda Cref. Duda. Tá? Não é O profissional. Fernando é do nosso tempo. Mas aí que eu digo, O tu não tem... Fernando Antônio não é profissional. O Fernando Antônio é abnegado. O Renato não É profissional. O Renato é profissional. Ok, mas o que acontece? Exatamente, então. Aí o dirigente, né, que não é profissional... O dirigente não tem que ter férias. Ele se oferece para si, ele quer ser e vai entrar em férias. Que Tudo negócio bem, é esse? assim, mas é aquela história por exemplo, do Renato. O Cadu conta a história do... Poxa, qual era o técnico que dizia que está embutido no pacote? O Minelli, Rubens Minelli. O Minelli dizia, todo mundo enchendo o saco para entrevista. Ele disse, tá no pacote, tá no salário, eu ganho bem para isso, para ter que aturar a imprensa. Era para treinar, atender torcedores e aturar a imprensa. Aturar a imprensa, tá no pacote do Renato. Agora eu vi uma Ele notícia... tem que trabalhar também Eu vi uma nesse notícia momento. que eu achei meio preocupante. Não que tivesse sido mau zagueiro, até quando... algum tempo atrás, era um grande zagueiro. O Gum. Não. Falaram o nome do Gum? O próprio empresário dele descartou. Está descartado. Há Está descartado que não. descartado. Está descartado.
Mas falando em goleiro, o Marcelo Groi, depois a gente vai falar do Valdívia, que foi devolvido. Esse time está caindo para a segunda divisão, né, do futebol árabe. Mas o Grêmio já tem um novo goleiro, né? Que é o Júlio César, que era... Júlio César, 32 anos, ex-goleiro do Fluminense, ficou lá algumas temporadas nesse último ano como titular, porque o Diego Cavalieri acabou saindo, negociado, agora o Diego Cavalieri até voltou para o Botafogo. O Júlio César, ele não renovou com o Fluminense, então estava livre no mercado, o Grêmio agiu, entre aspas, rapidamente, porque ele ficou livre no dia 31, 2 dias depois assinou com o Tricolor. Tá tudo certo, tá? Ele já deve ser aguardado amanhã para a apresentação dos demais jogadores, salário acertado, 2 anos de contrato com o Júlio César, goleiro do Fluminense. Isso é gente que está antenado, né? Porque tem um cadastro muito forte e sabendo quem vai ficar livre sem compromisso com o clube. Então, não é nada das mil maravilhas. Rápido é o empresário do jogador. Rápido é o empresário do jogador. O cara não ficou 2 dias desempregado. O dirigente que precisa esperar por isso para resolver problema não foi ágil. Tá, não, mas tô Não vendo foi assim. Ágil é o empresário do jogador. Mérito do empresário. Claro, exatamente. O empresário foi... Só que, Cadu... Mas o Grêmio... Mas o Júlio César passou a ser foi um plano B do Grêmio, né? Porque o Grêmio queria o goleiro Ceará. Nossa, o presidente do Ceará, o Robson de Castro, ele deu entrevista em todas as rádios de Porto Alegre e... Olha, desculpa o termo, mas ele achincalhou o Grêmio. Até acho foi verdade. Até acho que injustamente. Mas ele disse o seguinte, que não aceitar, a proposta do Grêmio foi muito baixa, ele não aceitaria, foram 3 propostas, pelo que eu sei, a maior de R$1 milhão, mais um empréstimo do Marinho. Ele disse que só venderia por R$6 milhões, não envolveria jogador, que tem de fato interesse no Marinho e no Lima, que está emprestado pelo Grêmio para o mundo árabe, e que não aceita dividir salários, que ele pagaria os salários de ambos, pagaria até mais no caso do Lima do que ele ganha no Grêmio porque ele tem condições e disse, aqui os salários não estão em dia, eles estão sendo pagos antecipadamente. Pois é, mas aí tu entra naquela situação. O Ceará que se manteve aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente entra na linha que a gente falou em relação à mesma coisa do Marcelo Groi. Daqui a pouco tu passa a ter um jogador descontente. O Ceará não pode ser parâmetro. E não pode ser. Não pode ser para negociação. O Ceará que tem o seu caminho a percorrer e tal... Quem está roncando muito alto, ele podia ser mais humilde. Tentar se manter na primeira divisão. Mas aí também se vê o lado, daqui a pouco ele valorizou o produto dele. Claro, perfeitamente. Valorizou o produto dele. E ele está na função dele de valorizar o produto. Claro. Mas ele não pode, como diz o JB, tentar achincalhar o Grêmio. Claro. Não tem esse direito. Então quer dizer que o Marinho é moeda de troca do Grêmio atualmente? Hein? Que o Grêmio até ofereceu para o Ceará. É difícil um jogador que não seja moeda de troca hoje. Não, porque ele foi questionado sobre isso, nessas tantas entrevistas que ele deu à imprensa gaúcha aqui, ele disse, olha, até agora não tive esse oferecimento, mas se me oferecerem o Marinho, dá para estudar, dá para pensar, né? É que o Luan está sendo oferecido. Não. E é só o torcedor ter noção, eu acho que aquele torcedor mais consciente vai entender. Porque, assim, as pessoas nos criticavam, às vezes nas redes sociais, o pessoal que acompanha o programa pelo Facebook, as pessoas dizem, não, é o empresário que está... Tanto não é o empresário que está oferecendo ele para clubes brasileiros, que o Luan teve a oportunidade de ir para o Cruzeiro e não quis. Não, o Luan não quer sair de Porto Alegre, não quer sair do Grêmio. Ele que, para ser negociado, só para fora do Brasil. E teve a proposta da China, mas a negociação também se complicou e os chineses ficaram meio que revoltados, né, com a questão aí da negociação e descartaram também, não querem mais. Sabe que se eu fosse dirigente, não sei lá do exterior, mas se eu fosse dirigente de um clube brasileiro, não vou deixar de lado o Luan como jogador, como craque, como bom jogador. Isso não vou deixar. Mas eu acho que eu faria uma grande avaliação técnica e médica para saber se o cara vai ter condições de desempenhar ou não. Mas o Grêmio sabe porque disso, esse problema do pé dele é muito sério. Mas o Grêmio sabe disso, Garbalho. E o Grêmio quer se desfazer exatamente dele por essa situação e pelo comportamento extracampo dele. O Grêmio sabe disso. E que tá, o Renato tu acha que o Grêmio não soubesse disso, cara? O Grêmio ia abrir mão da qualidade técnica do Luan? Um cara que até pouco tempo era ainda o melhor jogador da América. Pelo menos foi escolhido em 2017, agora perdeu, foi o Pete Martins. Eu já acompanhei mais tempo essa coisa. Sabe quando, Darcy também sabe quando que, além dos problemas de lesões, sabe quando que o jogador começa a perder a condição física? Quando ele começa a se esbaldar na noite.
Entendeu? E aí o cara tem que treinar de manhã e o cara vai baleado. Vai baleado, vai dormir 4 horas da manhã e 9h30 tem que treinar. Mas aí é uma questão de profissionalismo, Garbasco. Eu acho que tu não pode impedir que um jovem, bem-sucedido financeiramente, não deixe de aproveitar a sua vida. Mas no dia que tem treinamento de manhã, não pode dormir 4 horas. Vamos dar um exemplo. Eu e o Darcy vivemos aí, na época, à noite, era o maior festeiro que tinha. Só que ele chegava no jogo e arrebentava. Ninguém comentou isso, ninguém cobrava. Por quê? Porque ele arrebentava. E fazia o que Lua fazia também. Só que eram outros tempos, o futebol era diferente. Ô Cadu, é o seguinte, não pode sair para noite, não tem esse direito. O jogador profissional, o cara que vai trabalhar no outro dia de manhã, Tu não pode ter não excesso. tem que resolver. Não pode dormir Tem 5 que horas da manhã. saber. Aí o Leão foi o pai deles todos para resolver esse problema. O Leão marcava treino para as 8 horas da manhã. Ele e o Sérgio Moacir Torres. Não, mas o Leão tinha uma técnica diferente do Sérgio. O Leão marcava para as 8 da manhã. Aí, sabendo que isso no Santos, sabendo que o Viola ia chegar atrasado, ele marcava às 8 da manhã. Quem atrasar vai levar os outros para chegar 15 para as 8. Não vem só um treinar 15 para as 8. Vem todo mundo 15 para as 8. Atrasou de novo 7h30. Aí os colegas começavam Mas a pouco era bom, aí o cara vinha direto, saía da noite, daqui a pouco ia chegar às 5 da manhã, aí vinha direto da noite pro treino. Mas aí não rende. Pois é, mas E aí sai olha aqui, do mas tem aquela famosa história. Mas a disciplina que é importante no futebol, ela está mantida. Mas aí, o cara se mata sozinho, mas a disciplina está mantida. Aquelas historinhas do futebol. O Rodrigues Neto foi jogador de seleção brasileira, Flamengo, jogou no Inter. Ele era um desse tipo de jogador. Só que o que ele fazia? Ele saía direto da noite e era o primeiro a chegar no treino. Ele estacionava o carro dele na frente do portão, no antigo Beira-Rio, portão 8, onde entrava para o vestiário. Ou seja, quando o funcionário... E dormia. Quando o funcionário do Inter tinha que abrir, o portão batia no carro dele. Ele acordava, era o primeiro a chegar no vestiário. Tanto aconteceu isso com o Viola que ele alugou, no carnaval, ele alugou um helicóptero para não se atrasar no treino. Ele desceu de helicóptero depois do carnaval. O Vitinho fez quase isso no Inter. O Renato chegava atrasado. O Renato dormia. O Renato chegava, saía da noite, ia direto e entrava no departamento médico e ficava deitado na maca lá. E pedia para aliviar, né? Aí o Espinosa... A tia aliviou, se tu arrebentar no jogo. Ele dizia assim, olha aqui, o futebol gaúcho tinha um treinador... Está no DM, está com problema. Tu deve te lembrar que o futebol gaúcho tinha um treinador que chamava Sérgio Moacir Torres. Sim. Mas aí tu voltou lá nos anos mas 60, era treinador do Grêmio. E eu era na Rádio Gaúcho, eu era setorista do Grêmio. E tinha um dia, tinha quinta-feira, o apronto para o Grenal. E o Sérgio, para fugir de toda a crônica, marcou o treino às 7h30 da manhã. E na noite anterior, eu estava com grande parte dos jogadores da noite, num apartamento fazendo festa. Então tu era colaborador dele, imagina. Sim, eu fazendo festa com ele, só que eu não tinha que entrar em campo. Eu só sei o seguinte, quando chegou 5h30 da manhã... Então o senhor era um mau profissional, porque o senhor estava fazendo festa, o senhor tinha que ter dito no dia seguinte onde é que estava o jogador, o senhor encobria. Como jornalista, o senhor tinha que dizer. Eu quero te dizer o seguinte, tinha uma porção de cara casado que eu não queria atrapalhar a vida conjugal. Eu só sei o seguinte, acordei a maioria deles às 5 horas e não consegui acordar um. Não, mas o senhor não foi profissional. Não foi? O senhor não foi profissional. Eu fui ético, respeitei a vida familiar. Na sua carreira tinha que dar uma informação como essa e não dá. Não. Passava a mão e cobria. Não posso. Não, mas Cadu, eu acho que isso vale. Eu não concordo quando o cara fala assim, mas eu era repórter, não estou falando necessariamente de ti, Garbasco. Mas assim, desculpa, eu fiz isso pouquíssimas vezes na vida, mas tu não rende, mesmo sendo repórter, tu não rende a mesma coisa, tu vai até às 5 da manhã e tu acorda às 9. Para mim era vantagem, eu fui o único repórter que viu o treino à pronte do Grêmio. Qualquer atividade profissional, por menos que seja, por menos que te exija, se eu tenho desgaste, Dodge. Eu ficava na porta do hotel esperando os caras voltar para ver quem é que chegava por último. E eu fazia o meu levantamento. Não, eu ficava. Eu não dizia quem chegou tal hora, quem não chegou.
Mas eu Sabia. sabia também Não. e sabia. percorri alguns caminhos. Eu não Se fiz. tinha uma- Sabia para depois, se eu- um determinado momento, que não Exatamente. dava tu cobrar. Eu não ficava na porta, eu ia pra noite com eles e pronto. Mas aí... Eu não tinha compromisso, eu tinha 20 anos. Muito cartola que ia para os lugares. Olha aqui o João eu Carlos Locke acompanhava. falando sobre isso, ó. O grande João Carlos Locke, grande Cadu, diz ele, grande João, né? Dirigente aí de Joãozão. São José. Ele dizendo, e conhece muito essa questão de... Não rende, mas recebe muito, né? Esquece o clube que oportunizou. Diretor de futebol... posiciona todo o seu trabalho antecipadamente, deixa claro que não ter surpresas. E o bolso é a única coisa que dói. Isso é verdade. A única coisa que dói no jogador é no bolso. João Locke tem toda a razão. Carlos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Estamos aí em época, né, de veraneio, de viagem, colocar o carro na estrada. Então, passe lá, faça a revisão do seu carro, né, para viajar. Mesmo que não viaje na cidade, tem que estar com um carro legal. Os pneus estão ficando careca, estão desgastados, então aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa Pneus. Sempre tem uma promoção, então passe lá, faça a revisão, troque seus pneus. Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando, olha só, qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço, inclusive gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Deu aquela batidinha no seu carro, não está legal, fica ruim, né? Então, um paralama na porta, para-choque. Então, você resolve lá no Martelinho de Ouro. Fica aqui em Porto Alegre, na rua Euclides da Cunha, 309. Ou você faz contato, liga, 51, código de área, 3315-2160. Passe lá ou ligue, converse com o Marcelinho e resolva esse seu problema chato, né? Lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional, né? O Internacional que tem 2 novos reforços, terá aí na reapresentação, na volta às atividades de 2019, o Sonda, né, que perdoou uma dívida de 25 milhões para que o Inter não se prejudicasse aí na questão do Profut. E também o mesmo clube que levou o Marcelo Groi está devolvendo o Valdívia. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Darcy Filho, Ângelo Garbaschi e JB João Batista Filho. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas para o mundo. Nossa emissora que hoje está completando aí 6 meses no ar. Como eu sempre digo, estamos ainda embalando, né, a nossa RDC TV. Mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook, você manda a sua mensagem, né? E também fazendo e participando do programa conosco e também lá compartilhando. É importante que você e seus amigos compartilhem aí para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, que hoje estamos completando 6 meses do ar com a nossa emissora. Nossos Dois Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, compra pelo site, pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre, no site também tem a loja Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os carros, multimídias para todos os tipos de carros, mas também automatização de portões, casa inteligente, 3 endereços, na Benjamin Constant, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja na Zona Sul aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí. Nossos Dois Toques também para a Multissom. Aí, Multissom, você tem sempre uma loja bem pertinho de você. Bom, mas o Inter tem... Cadu, dá licença só de fazer um registro com algum pesar, inclusive. Porque faleceu ontem à noite em Santa Maria o doutor Antônio Abelinho. Foi uma das autoridades do jornalismo no país. Não tenho dúvida, é verdade. Foi o presidente da GERT, da ABERT, se não estou enganado, ele é avô da Lília. Da Lília Abelinho. Tio da nossa colega Lília Abelinho. Aqui. O doutor Antônio Abelinho, eu tive a honra de conviver com ele há alguns anos em Santa Maria. Inclusive, enquanto ele dirigiu a ABERT, quando houve um congresso, a AGERT houve um congresso em Santa Maria, na década de 72, por aí, eu fui um dos seus auxiliares na elaboração desse congresso. É professor da universidade, 93 anos, é uma perda irreparável para o jornalismo nacional. Então, eu queria fazer são esse perdas que se, como eu digo, né, perde-se, mas fica um legado por tudo que fizeram, que é o caso. Né? Evidentemente.
Bom, o Internacional já tem 2 novos reforços que serão apresentados aí na reapresentação do Inter, na volta às atividades para a temporada de 2019. E um deles é o atacante Guilherme Pareda, que pertencia aí ao Coritiba. Quem nos mostra o Guilherme Pareda, esse novo reforço colorado, é o repórter Pedro Oliveira. O Internacional contratou o atacante Guilherme Parede. Natural de Nova Andradina, Parede se formou nas categorias de base do Operário do Paraná. Ele marcou seu nome no ano passado, onde foi destaque do Coritiba e marcou 12 gols. Guilherme tem 23 anos e 1,76 m de altura. Ele não é o centroavante clássico para substituir Leandro Damião. Seu forte é pelo lado do campo, onde em 2018 compôs ataque junto de Alexandro e Guilherme, outros 2 jogadores com passagem pela dupla Grenal. E segundo Osmar Antônio, setorista do Coritiba na rádio Banda B do Paraná, o Inter fez uma excelente contratação. O Internacional fez uma belíssima aquisição. Guilherme Parede é um jogador bastante versátil no ataque. Ele joga pelo lado esquerdo, pelo lado direito do campo. É um jogador bastante veloz e bom finalizador. Mesmo jogando num time tecnicamente limitado no ano passado, que é o time do Coritiba, ele acabou se destacando e terminou a temporada do ano passado como principal artilheiro do Coritiba. Então, no meu modo de ver, se a torcida do Internacional tiver um pouquinho de paciência com ele no início e ele tiver uma boa adaptação ao futebol gaúcho, seguramente ele vai poder ajudar e muito a equipe do Internacional nesta temporada de 2019. Argel Fuchs, ex-treinador do atacante, disse em entrevista que irá perder seu melhor jogador. Parede é rápido, joga pelos 2 lados e é forte. Vai se encaixar bem no perfil do Inter. O Colorado pagou 1,5 milhão por 25% dos direitos do jogador, que virá por empréstimo. Guilherme fará parte do grupo colorado que se reapresentará amanhã pela tarde no CT Parque Gigante. Tá aí, então, um novo reforço. Foi empréstimo ou definitivo? O Guilherme Empréstimo. Parede. O Inter comprou 25% dele, mas ele não vem definitivo, paga R$1,5 milhão, mas para quem pagou R$1,5 milhão pelo empréstimo / compra de 25% dele e já tem um valor acertado para o final do ano comprá-lo, acho que o Inter não vai rasgar esse dinheiro. Tu vai comprar o restante dele na sequência e deve projetar ele para o restante da temporada. Só deixa eu fazer aqui o Barto falou aqui, eu falei, a gente mencionou o João Carlos Locke fazendo referência à questão dos jogadores e me esqueci, o João Carlos está te mandando um abraço também e a ti, a todos nós, na realidade. Obrigado. E é o Ângelo Garba. Mas Agora, se esse rapaz joga tudo isso que falou esse menino lá de Curitiba, tem que avisar com urgência o Tite. Mas tu viu a declaração do Argel, que é o técnico dele? Pô, me tiraram o meu melhor jogador. Porque se não tivessem tirado o melhor jogador, não teriam tirado esse jogador dele, que é o melhor jogador. Não, mas nos lances que apresentaram ali, se vê que é um cara que tem habilidade, né? Se vê habilidade. Agora o lance mostra tudo, Mas né? é jovem, né? Ele é jovem, né? 23. Hein? Mas é jovem, 23. Não, tudo bem, Cadu, só que assim, ó, há Em 2 Veranópolis anos... pensam a mesma coisa que ele. Não, em Erechim. há 2 anos ele estava no Ipiranga de Erechim. E... Ok, ele é menino, ele é jovem, mas Ele só é- para a gente ter ele uma não é noção... O gaúcho, conceito dele lá em Erechim é o mesmo de Curitiba? Ah, eu não te confesso que eu não falei com ninguém Mas de com lá, quantos não. anos ele saiu de lá? Faz Não, 2 anos. 2 anos. 21 anos. Não, Mas Cadu, tem jogadores que vinham Claro. daqui a pouco, Cadu. 22, 23 anos. Cadu, o Inter foi campeão mundial com o Wellington Monteiro. É verdade. E jogando muita bola. Bom, a verdade é o seguinte, Que veio da onde? Do Caxias. Não, Mas do 15, Veio, Campo Bom. veio. Perdigão veio do... o Perdigão do 15. Agora, a Campo Bom. verdade é o seguinte, Não, a verdade é o do seguinte, Inter era tem muito que bom, ter, né? ô Darcy, tem que ter plantel para disputar 4 campeonatos. Tem que ter, alguns vai com um time titular, outro não vai, mas quem sabe é um jogador que pode reforçar uma equipe alternativa e o Internacional terá a oportunidade de observá-lo. E não é nada desses mundos, pagar $1,5 milhão pro A cara. questão, Cadu, é a seguinte. O Inter trouxe o Guilherme Parede, que vai pagar $1,5 milhão parcelado, trouxe o Neilton, que se apresenta amanhã, deu Thales e o Andrigo e assumiu um salário que o Vitória não poderia pagar de 280 mil e o Andrigo, o Neilton é mais ou menos o salário do Rossi,
Então, na folha, é como se troca 6 por meia dúzia, tá? Mas tomara que não troque o 6 por meia dúzia, o futebol, né? Esse Ele é que é o problema. pelo Rossi, né? Se trocar também 6 por meia Mas é o que dúzia, está for 6 acontecendo. por Mas meia é isso que vai dúzia. acontecer com esses jogadores que Grêmio Internacional estão trazendo. Não é para formar time para ganhar alguma coisa. É para ajeitar, é para ter um reserva razoável, para ocasionalmente colocar para jogar. Não é para chegar e ser titular. Não é. Esse menino que está chegando pro gol aí não vai ser titular no Grêmio. Escreva o que eu estou dizendo. Olha aqui, ó, Darcy, eu gostaria de discordar do Darcy concordando em uma parte. Eu concordo que esse discurso serve para o Grêmio, mas eu não concordo que esse discurso serve para o Inter. Por quê? A questão é a seguinte, pro Grêmio sim. O Grêmio tem que contratar titular, o Grêmio tem que contratar jogador bom. Agora, pro Inter, Darcy, os caras acharam que, olha só, os caras acharam no Palmeiras, quando o Inter chegou e disse, eu não tenho como pagar o Fabiano. Não, então vamos fazer o seguinte, era 4 euros, fizemos 4 reais. E o Rodrigo Caetano pegou e disse, não temos como pagar 4 reais. Os caras do Palmeiras ficaram ofendidos, pelo que eu fiquei sabendo, o Alexandre Matos ficou chateado. Só que alguém chegou no Alexandre Matos e disse, o Inter não tem 4 milhões de reais mesmo. Não é blefe, o Cadu sabe, a gente está aqui falando das finanças. O Inter não tem para pagar, Não então tem. por isso que o Inter tem que contratar 6 por meia dúzia. Então, Mas, vem cá, Continua tanto é verdade valendo. que não teve, que o Sonda perdoou uma dívida, né, de 25 milhões para que o Inter pudesse continua ter. valendo o seguinte, o Internacional não faz time para ser campeão brasileiro. Não faz time para ganhar a Libertadores. E nem o Grêmio. O Internacional faz time, não. O O Grêmio está perdendo Não, e não está mas Darcy, contratando. o Internacional- Grêmio tem chance porque tem dinheiro. Mas, Darcy, O Grêmio não melhora as suas contratações mas, porque Darcy, não quer, porque não sabe. o Inter esse Bom, o ano Inter não. também não tinha, mas disputou título, não dá para negar. O Inter chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Ah, não tinha as competições que terá em 2019. Isso aí Mas é- teve, né? Isso aí, Agora, olha aqui, ó. Os acidentes acontecem o- ocasionalmente. o Adriano E os me- outros times, Flamengo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Corinthians, todo mundo está se reforçando. Mas quem tem condições. Tá, Né? é São que- Paulo, sim, tá- o São Paulo vai ser São adversário Paulo do Internacional. Está deixando o São Paulo, está deixando o Eu lembro- Internacional mais para trás. Né? Só que, ó, só para não perder o Adriano Miolo, ele diz o seguinte, em relação aí ao Parede, né, o Guilherme Parede, que ele era reserva, a gente falou que ele era reserva no Thales Cunha, Do Thales ex-Inter. Cunha, no Ipiranga de Erechim. Ele foi reserva, acabou na reserva no Ipiranga de Erechim. Sobre o perdão dos 25 milhões, assim, ó, Cadu, eu gostaria de ampliar a visão para isso tudo. Eu até mandei pro Moreno, o Roberto Moreno, que é o braço direito do Sonda, se a dívida ela foi perdoada na íntegra ou ainda existe mais dívida do Inter com o Sonda. E pelo que eu sei, não são só esses 25 milhões, o Inter ainda precisa pagar mais para o parceiro. Mas que 25 milhões ele perdoou no último dia de 2018. E por que ele teve que fazer isso? Pelo seguinte, o Profut é uma lei federal que financiou e deu bonificações a todos os clubes brasileiros que tinham dívidas. Inter e Grêmio tem mais de 100 milhões e eles ganham um abatimento da dívida com o prolongamento do pagamento. São 240 prestações, então é perder de vista, é um negócio incrível. E os clubes pagam uma prestação de 200 mil mensais, o que para clube de futebol não é nada. Só que tem contrapartidas. Futebol feminino é uma, e Que é não obrigatório gastar agora, né? obrigatório e não gastar mais do que arrecada é outra. Por exemplo, o Inter só poderia gastar 10% a mais do que arrecada. Arrecadou 100 milhões, entrou 100 milhões no teu caixa, só pode gastar um máximo de 110. Porque eles não querem os clubes se endividando de novo. Porque aí 110 tu vai jogando né? por um Vamos ano e tal. combinar que hoje o Sonda era um investidor, né, no futebol e hoje, até pela nova lei, não é mais permitido. Não. Mas vamos combinar, né? O Sonda deve ter feito alguma... Aí por que mais tá, colorado que seja, ele deve ter feito alguma negociação e essa é a explicação pública. Cadu, mas ele fez uma negociação natural de uma outra O maneira. que acontece? A dívida Ele vai do Inter... perdoar 25 milhões? O né? Inter mas podia, ele era- o Inter ele- podia ele- ter dívida Ele de... nasceu colorado, ele nasceu e botaram a camisa do Internacional nele. Como é que ele não vai fazer isso? E, embora ele, assim como o Celso Rigo do Grêmio, são homens Mas que... é o que eu quero chegar, Também, Cadu. mas ele são ajudou. negociantes, Tudo são bem, de Cadu. negócio. Só que deixa eu gostaria muito de terminar porque eu julgo que isso é importante. O Inter só podia ter 24 milhões, segundo o orçamento, 24 milhões em dívidas desse ano. Ou seja, gastou mais 24 milhões do que recebeu.
e já estava em 29 em setembro, 29,200. Isso é dado, foi passado para os conselheiros, é concreto, está no portal da transparência do Inter. Então seguramente aumentou. O único jeito era ou vender um jogador que não vendeu, para cobrir esse déficit, ou reduzir a tua despesa. E como é que reduz a despesa? Perdoando uma dívida. Então, daqui um pouco... E vai ser acertado de outra maneira. Mas, de qualquer maneira, o Sonda ajudou hoje. Não, mas claro que sim. Eu só quero te dizer uma coisa. Eu verifiquei, é um documento sigiloso que eu tive acesso, eu verifiquei quais os jogadores do Internacional que o Sonda tinha participação. Sim, mas todo mundo sabe. Valdívia, esse, aquele, sabe, e essa participação dele virou um pó, porque não conseguiu transformar em dinheiro. E existia um compromisso, através de notas promissórias ou cheque pré-datado, do Internacional reembolsar o Sonda. E o que o Sonda fez é o seguinte: esses 25 milhões você não precisa me reembolsar agora. E vamos conversar no futuro. Mas é lógico. Vamos lá, mais alguns aqui, ó, muitas mensagens. Olha aqui, ó, o grande Fábio Berti, o Fábio Berti é o seguinte: representando os queridos, você falou em praia, litoral, né? Ele vem nos tripudiar, né? Representando os queridos amigos no litoral. Forte abraço aos colegas. Grande Fábio. Sabe muito. Sabe muito mesmo. Aí é tripudiar na gente. Fábio, né? Olha aqui, o Fábio Crespo. A família Crespo, né? Aí o Fábio diz assim: daí, Cadu, para o Mauro não te mandar mensagem, ele deve estar ou doente ou amando. Um abraço. É verdade, Fábio. Grande família Crespo. Um abraço aí ao Fábio, o Mauro, né? Toda a família Crespo. Nossos 2 toques para o Banrisul, que é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, aquele banco que... Nosso banco, o Banco do Rio Grande, aquele banco, né, que ele proporciona diversos produtos, como é o caso do Banrisul Saque Digital, seguidinha na tela para você aí, que é o Banrisul. Tá? Esperar aí o nosso homem da mesa acertar aí, achar o nosso Banrisul para botar na tela aí. É um banco que, se você inclusive está agora na tela aí, ó, Banrisul Saque Digital é um dos tantos produtos que o Banrisul lhe oferece. Então, se você já é cliente do Banrisul, baixe o aplicativo do Banrisul, tá? Porque você tem a garantia do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques. Estamos voltando com o nosso 2 toques, hoje com o Darcy Filho, Ângelo Garbaschi, JB, João Batista Filho. Você assiste os canais 24, 524 da NET, mas vamos para o mundo através das plataformas digitais, ao vivo em todas elas, Twitter, no site, no Facebook, no YouTube, no Facebook. Já vou fazer referência a algumas nossas mensagens. Nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha que estamos completando aí 6 meses, ainda embalando, como eu digo, né, a nossa RDC TV, mas levando o Rio Grande para você, para o nosso estado e para o mundo através das nossas plataformas digitais. Eu tentei demonstrar o meu caráter nesse início de transmissão, tentei te derrubar semana passada, mas não consegui. Jamais. Não, né? Foi melhor que o apresentador. Tentei te derrubar, mas não consegui. Foi melhor que o apresentador. Foi muito infeliz. Nossos 2 toques para a Village Serviços Contábeis Jurídicos, só você acessar o site lá da Village e se tornar um cliente lá da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial, pilar do São José, né, que vem 2019, né, com várias competições, Série C, já querendo a Série B, né? Falei com o Milton Machado lá na praia, viu, JB? Queremos a Série B, Série B. Tu trabalhou nessa praia. O jornalista está sempre trabalhando, né, velho? É onde mesmo na folga. Olha aqui, o João Carlos Lopes faz referência que amanhã, pela Taça São Paulo, às 17 horas, Chapecoense e São José, pela Copa São Paulo. 2 toques também para micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos. E você tem o contato pelo número 51, código de área 999-661410. Melhores detalhes você confere no Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Vamos lá. E Valdívia. A história é o Valdívia, parece estar essa situação internacional, não quis jogar a Série B, agora está dizendo... É que assim, Cadu, ó, dizendo que não disse isso. Já foi oficializado que o Al Ittihad confirmou que rescindiu o contrato com o jogador. Ele até contesta que ele não foi dispensado, que ele chegou a um acordo com o clube. Mas o fato é, tá, Garbaschi, que o Valdívia tem 8 partidas só pelo Al Ittihad e marcou um gol.
E ele não estava bem lá, não estava bem mesmo. Duvidoso. não viu o gol porque... Mas eu acho que essa coisa, se apegar essa declaração, pô, Não, peraí, só que assim, ó. Acho que o Internacional tem que dar uma Em oportunidade. junho de 2017, o presidente Marcelo Medeiros, junho de 2017, vou dar o crédito aqui para não ficar bravo conosco depois. Foi o Luiz Carlos Reck que entrevistou, porque tu sabe que o Reck, se não dá o crédito, ele disse que furou, que não sei o que. Não. Vai um abraço pro Reck. Foi quem me lançou no Rádio Porto Alegre. É teu pai, inclusive. então. É a cria dele. Não senti firme. Vamos lá que nós estamos encerrando o programa. Diria que depois o pai... tem um abraço especial ainda para dar. Depois o pai renegou o filho, mas ok. Não te Perdi o preocupa. fio da meada. Não, mas o presidente Medeiros... Não te preocupa que tu não é o primeiro. Não, Um abraço para o Gilberto Jasper, jornalista Gilberto Jasper, Colorado. Grande abraço. Falando em Colorado, dá mais aqui, ó. O André Almeida, só para terminar, grande programa, o André de Canoas, Dali Colorado. O Daniel Lange, feliz ano novo. Boa noite, vamos, Inter. Igrejinha, Rio Grande do Sul, estamos junto. Mais alguns aqui, ó. Vai falando aí, JB. Não, o resumo é o seguinte, o presidente Medeiros afirmou em junho pro REC o seguinte, o Valdívia pediu para sair do Inter porque não queria jogar a Série B e deixou isso claro. O Valdívia deu uma entrevista ontem para 0 Hora dizendo que não é verdade, que ele nunca pediu para não jogar do Inter pela Série B, ele saiu porque ele era a quinta opção do Antônio Carlos Zaga. Acho que é um reforço que o Inter precisa. E tem a possibilidade do Sobe, só está esperando aí também, né, a rescisão de contrato com o Cruzeiro. Já seria acertado com o Internacional. Valdívia, foi desmentir o presidente. O Chico e o Romário, mais de 1000 gols e era da noite. Quem é craque não... Eram outros tempos. Detalhe que o Romário não bebe. Eram outros tempos, O Romário verdade. não bebe. Era só no Guaraná, né? O Adilson... quem não tem pressa fica sem jogador. Desde que sair do Grêmio, Marcelo Groi é o jogador que fará mais falta. Temos que gastar para trazer jogadores. De nome com pinta de titular. Mais um aqui. O Júnior, lógico, o Gabigol ia deitar aqui, só tem perna de pau no futebol brasileiro. O Daniel, mais uma vez aqui, vamos lá, mais um aqui, dá tempo ainda, né? E o Marcos, boa noite, Cadu, um ótimo 2019, um grande abraço. O Marcos, lá da Casa dos Pneus também. O Miro, como andam as negociações do Grêmio? Foi que a nossa gente falou aí também, né? O Adriano, parabéns à RDC, excelente canal. O Grêmio deveria apostar no goleiro Felipe. E aí vai, algumas nossas mensagens. Como sempre, ponto final, né? Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria Mais, Praia do Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos as promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços, Avenida Ipiranga 7110, lá tem Kia e Telefone. Você escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. E a nova revenda da Kia São Motos, Avenida Ceará 370. Agora, se você vai numa balada, não quer saber de blitz, de cinema, teatro, quer saber de estacionamento, tá aí, Teletax, peça pelo número 32 26 19 19. Segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. E você vai para longe, 24 horas à sua disposição, né? Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai aí, ó, de táxi aéreo. Na sequência, vem o nosso Jornal da RDC e logo após, né, o novo modelo do nosso Cruzando as Conversas, que hoje, com a participação do chefe da Casa Civil, hoje, o Tomar Vivian, estará sendo entrevistado hoje, e a estreia também, né, do nosso grande parceiro e grande apresentador, Ricardo Azeredo, hoje, né, começando aí um novo momento nosso Cruzando as Conversas. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã a partir das 21 horas. Boa noite, até lá.